Quanto mais perto eles se sentem de você, mais longe eles fogem de si mesmos. Parece loucura, né? Mas, meus amigos, é aí que está a verdade. Você não está perdendo eles. Você está mexendo com algo dentro deles. Algo cru, algo real. E às vezes, o real não parece seguro. Parece fogo, para alguém que só conheceu o frio. É por isso que eles te afastam quando mais precisam de você. Não é lógica, é sobrevivência emocional. E se você não souber ler nas entrelinhas, vai reagir, perseguir ou desmoronar e perder todos eles. Então fique comigo, porque quando você entender isso, não vai apenas parar de perseguir as coisas erradas, vai começar a atrair tudo o que é destinado a você. Ei, pessoal, imaginem isso. Você está andando por uma floresta e, de repente, um animal selvagem te vê. Você não está ameaçando ele, não está atacando. Você está apenas parado ali. Mas, no momento em que sua presença é sentida, ele foge. Por quê? Porque sua presença, embora calma, perturbou a ilusão de segurança dele. Você se tornou o desconhecido. Você se tornou real. É isso que acontece com as pessoas também, especialmente nos encontros modernos. Você chega com clareza, calma, energia e verdade, e eles desaparecem. Não porque você os assustou com o caos, mas porque você os assustou com a estabilidade. Você os fez sentir algo que eles não esperavam. E para alguém acostumado ao modo de sobrevivência, o amor não é calor, é fogo. E o fogo queima. E aqui está a mentira que te venderam. Se eles te querem, nunca vão te afastar. Falso. Algumas das pessoas que mais te querem vão te tratar como uma ameaça, não porque te odeiam, mas porque não sabem como lidar com o que você está despertando dentro delas. Vamos ser honestos. Nem todo mundo está pronto para uma conexão real. Algumas pessoas só sabem orbitar o caos. Então, quando encontram alguém que transmite paz, entram em pânico. Elas não fogem de você, mas do que você representa: verdade, tranquilidade e segurança emocional. E segurança emocional, meus amigos, exige que elas deixem de lado suas máscaras. E nem todo mundo está pronto para mostrar sua alma nua. Deixa eu te contar uma coisa real. Às vezes, a pessoa que sumiu de você está sentada lá, esperando que você ainda lute por ela, mas tem muito medo de admitir que nunca esteve pronta para recebê-lo. Essa não é sua batalha, não é seu fardo. É um espelho que ela precisa encarar. E se você a perseguir enquanto ela está com esse medo, não estará ajudando. Estará confirmando o pânico dela. É por isso que seu silêncio às vezes diz mais do que suas palavras jamais poderiam dizer. É por isso que o distanciamento não é fraqueza, é sabedoria. Você não precisa buscar clareza quando você é clareza. E ei, não interprete o distanciamento dela como seu fracasso. Interprete isso como sua confirmação. Você foi poderoso o suficiente para despertar algo nela que ela não estava pronta para lidar. Isso diz mais sobre sua luz do que a reação dela jamais poderia dizer. Não deixe o pânico deles diminuir a sua presença. Fique de cabeça erguida, respire fundo, sorria um pouco, até ria. Porque toda essa dinâmica de empurrar e puxar não é pessoal, é psicológica, é medo disfarçado de indiferença. E quando você parar de internalizar a confusão deles, você mesmo vai parar de ficar confuso. Então, meus amigos, se você já se sentiu surpreendido por alguém se afastar justamente quando parecia real, você não é louco. Vocês só estavam lidando com alguém que não se conhece tão profundamente quanto conhece vocês. Isso não é culpa sua, é a jornada deles. Vocês continuem sendo os estáveis, os sensatos, os imperturbáveis, porque essa energia é o que os torna inesquecíveis. É o que os faz voltar, se eles crescerem o suficiente para entender isso. Digitem isso nos comentários agora mesmo. Eu lidero com calma. Deixe que sintam sua tranquilidade,
mesmo em silêncio, como a montanha que não se move só porque o vento uiva. Clique no botão curtir. Inscreva-se para participar desse movimento de guerreiros com os pés no chão. E fique comigo, porque estamos apenas começando. Número 1. Eles temem o que você está despertando dentro deles. Às vezes, a razão pela qual eles te afastam é porque você é a única pessoa que chegou perto o suficiente para tocar as partes que eles esconderam a vida inteira. Esse é o tipo de verdade que não apenas dói, mas destrói ilusões, porque é fácil supor que eles estão se afastando porque não se importam. É mais fácil chamá-los de frios, emocionalmente indisponíveis ou jogadores. Mas e se o oposto for verdade? E se a sua presença não provocasse rejeição, mas revelação? E se eles sentissem algo real pela primeira vez em anos e isso os aterrorizasse? Imagine andar por uma casa mal assombrada. Você mesmo a decorou, sabe onde tudo está, o que esperar. Os fantasmas são familiares. Mas agora imagine que alguém entra e acende as luzes. Sem drama, sem caos. Apenas uma luz calma e constante. E, de repente, todas aquelas sombras, medos e confusões escondidos são expostos. É isso que a sua presença faz. Você não entrou gritando ou julgando. Você simplesmente apareceu com honestidade emocional, profundidade, clareza, e isso por si só acendeu uma luz na mente deles. Você se tornou a luz em uma sala que eles não estavam prontos para ver. E o primeiro instinto deles: desligar a luz, afastá-la, recuar para o que lhes é familiar. Esse é o paradoxo sobre o qual ninguém fala. Nem sempre são suas falhas que os assustam. É sua força, sua calma emocional, sua profundidade, sua presença. É isso que faz com que eles se sintam vistos de uma forma que não conseguem controlar. E se eles construíram sua identidade em torno do controle, então você se torna uma ameaça, não porque você os prejudicou, mas porque você suavizou as partes deles que não estavam prontas para derreter. Você trouxe calor para lugares que eles mantiveram congelados por proteção. Agora é aqui que as perguntas começam a surgir na sua mente. Por que eles temeriam algo bom? Por que fugir de alguém que é real? Se eles querem amor, por que recuam quando ele aparece? E essas são as perguntas que deixam as pessoas loucas, porque nos contaram uma mentira. A mentira que diz que, se alguém se afasta, isso deve significar que não está interessado. A mentira que diz que o amor deve sempre parecer proximidade, afeto, consistência, mas conexão emocional real. Nem sempre é tão simples assim. É confuso, é cru e às vezes é demais. Muito rápido para alguém que nunca teve um espaço seguro antes. Aqui está a verdade. A intensidade emocional nem sempre é romântica para eles. Às vezes é assustadora. Quando você faz com que eles sintam algo real, eles não comemoram. Eles avaliam, entram em pânico, congelam, especialmente se já estiveram em relacionamentos em que mostrar emoção significava ser controlado, julgado ou abandonado. Então, quando eles começam a ter sentimentos profundos, para você não é só alegria e boas vibrações. É medo. Medo de repetir a dor. Medo de ser vulnerável novamente. Medo de depender de alguém que pode ir embora. E adivinhe só, quanto mais consistente, estável e real você for, mais assustadora essa possibilidade se torna. Então, eles começam a se afastar, talvez devagar, talvez de uma vez. Eles não respondem tão rápido. Parecem frios, distantes, diferentes, e sua cabeça começa a girar, imaginando o que você fez de errado. Mas, meus amigos, deixem-me desmascarar outra mentira. Você não estragou tudo. Você despertou algo neles. Eles não sabiam como lidar com isso. E isso não é fraqueza da sua parte, é poder. Não controle, não manipulação. Apenas poder na presença. Poder na verdade.
E algumas pessoas não estão prontas para carregar esse tipo de peso emocional. Pense nisso assim. Um pássaro que passou a vida inteira enjaulado não sabe o que fazer quando a porta se abre. Ele pode sonhar em voar, mas a liberdade parece estranha. E às vezes, ele escolhe a gaiola, não porque ela seja melhor, mas porque o céu é assustador quando você só conhece paredes. É assim que a segurança emocional parece para alguém que foi quebrado. Você oferece asas e eles entram em pânico. Eles se perguntam: e se eu cair? E se eu não conseguir acompanhar? E se eles forem embora assim que virem o meu verdadeiro eu? Então, eles se afastam, não porque não querem você, mas porque não sabem como te segurar. E é aí que a maioria das pessoas comete o erro. Elas perseguem, tentam tranquilizar, comunicam em excesso, tentam consertar, provar que são seguras. Mas essa pressão só confirma o medo. Diz para elas: você é demais, você está me sufocando. E agora a conexão que antes era uma faísca se transforma em um incêndio, que elas estão desesperadas para apagar. Não porque a chama estava errada, mas porque nunca aprenderam a sentar perto do fogo sem se queimar. Então, o que você faz? Você mantém a postura. Você não persegue, não teme, não corre atrás da confusão. Você fica parado como um farol na tempestade. Deixe-os se afastar se precisarem, mas não perca seu poder tentando mantê-los por perto. Se eles sentiram algo real, e na maioria das vezes sentiram, então esse sentimento vai assombrá-los mais do que sua ausência jamais poderia. Porque o silêncio não significa que você deixou de se importar. Significa que você respeita seu próprio espaço emocional o suficiente para não implorar por alguém que tem medo do seu. E deixe-me dizer uma coisa, pessoal. Isso não é sobre punição, é sobre proteção, a sua e a deles. Você não está fechando a porta. Você está ao lado dela, aberta, mas não totalmente aberta para o caos. Você não está provando que é diferente através de palavras. Você está mostrando isso através da quietude, da paciência, do tipo de força que diz: estarei aqui se você estiver pronto, mas não vou me diminuir para fazer você se sentir maior. Isso é poder. Isso é liderança. Esse é o tipo de presença firme que faz as pessoas voltarem, não porque você implorou, mas porque elas finalmente perceberam que estavam seguras para isso. Então, se você já foi rejeitado por alguém que claramente sentia algo, lembre-se de que você nunca foi o problema. Você era o espelho, e a maioria das pessoas foge do próprio reflexo antes mesmo de aprender a amá-lo. Digite isso nos comentários agora mesmo. Eu mantenho os pés no chão. Diga isso com convicção. Diga isso por você mesmo, pela versão de você que costumava perseguir, pela versão que achava que o amor era provado pela busca. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor. Você não teme a distância quando anda na verdade. E fique comigo, porque o que vem a seguir mudará completamente a maneira como você lida com o silêncio deles. Estamos apenas começando. Número 2. Eles pressionam porque esperam que você prove que eles estão errados. Às vezes, eles pressionam não para se livrar de você, mas para ver se você ainda estará lá quando a tempestade chegar. Isso é o que eles não vão te dizer em voz alta, porque nem sempre é uma ação consciente. É instinto, profundamente enraizado, não dito, uma resposta aprendida com experiências passadas, em que o amor se transformou em dor e as promessas se dissiparam no silêncio. Então agora, mesmo quando começam a se importar com você, especialmente quando começam a se importar com você, eles criam distância, não porque superaram, mas porque estão sobrecarregados por isso. E o espaço que eles criam não é apenas espaço para respirar, é um teste silencioso, um teste para ver o que você fará a seguir. Aqui está o ponto principal, meus amigos. Eles não querem que você os persiga por desespero. Eles não querem longos parágrafos ou mensagens repetidas sobre o que está errado.
O que eles querem, o que eles esperam, é que você permaneça com os pés no chão, que seja sólido, que prove que eles estão errados, não com barulho, mas com força não reativa. Veja bem, em um mundo onde a maioria das pessoas recua ao primeiro sinal de incerteza emocional, permanecer firme é raro. E raro, meus amigos, é inesquecível. Agora, deixem-me revelar algo importante. Provavelmente, vocês foram ensinados que o amor deve ser fácil, que quando é verdadeiro, deve fluir sem resistência. E embora essa seja uma bela fantasia, a conexão real desperta medos reais, especialmente para alguém que já se queimou. Então, quando começam a afastar-te, nem sempre é para terminar. Às vezes, é um reflexo baseado no medo, como uma criança que foi mordida por um cão. Querem acariciar um novamente, mas o corpo ainda recua. Não é culpa do cão, é a memória. És tu és a pessoa segura. Mas eles ainda não sabem disso, então eles afastam. E é aí que a maioria das pessoas falha. Elas veem o afastamento como rejeição, como desrespeito, como definitivo, e então respondem emocionalmente. Elas perseguem, discutem, entram em um ciclo vicioso, mas o que não percebem é que sua reação faz parte da avaliação, porque é isso que está acontecendo por baixo da superfície. Elas estão fazendo uma pergunta silenciosa. Você é como os outros? Você vai ficar carente quando as coisas não estiverem perfeitas? Você vai desmoronar se eu parar de alimentar seu ego? Ou você vai permanecer firme quando eu estiver com medo? E se você responder como os outros, com medo, insegurança, pressão, elas terão sua resposta. É por isso que o distanciamento não é crueldade, é clareza. É por isso que a calma não é passividade, é poder. Porque a verdade é que eles não estão testando seu charme, estão testando sua capacidade. Você consegue segurá-lo sem apertar demais? Você consegue se importar sem controlar? Você consegue ficar disponível sem implorar pela atenção deles? Esse é o teste e a recompensa por passar nele. Respeito. E o respeito é o que abre a confiança e a confiança. É nisso que a atração profunda realmente se baseia. Não em flores nem em elogios, mas em consistência emocional. Pense nisso como uma casa. Qualquer um pode admirar o exterior, o design, a beleza, mas quando uma tempestade chega, eles querem saber se a fundação aguenta. É isso que você é na vida deles agora, uma fundação sendo testada. E toda vez que você reage com calma em vez de pânico, você passa no teste. Toda vez que você permanece paciente, sem desaparecer, você prova algo que nenhuma palavra poderia provar. Toda vez que você deixa o silêncio ser silêncio, sem tentar forçar uma conexão, você deixa que eles sintam o peso de suas próprias paredes e o valor da sua presença do outro lado delas. Agora eu sei o que você pode estar pensando. Por que eu tenho que ser o único a provar alguma coisa? E essa é uma pergunta justa. Mas sejamos honestos. Você não está fazendo isso para conquistá-los. Você está fazendo isso para mostrar quem você é sob pressão, porque a maneira como você se comporta quando as coisas ficam confusas define você muito mais do que a maneira como você se comporta quando tudo está fácil. Qualquer um pode ser charmoso em um dia bom. Qualquer um pode ser gentil quando o amor está fluindo, mas é preciso ser um homem equilibrado para permanecer calmo quando a incerteza se instala. Esse é o homem de que elas se lembram. Esse é o homem que elas não conseguem esquecer, porque ele não implorou por confiança. Ele a incorporou. E aqui está a reviravolta. Elas podem nem perceber que estão testando você. Elas podem não entender por que estão se afastando. Mas isso não importa. O que importa é que você entenda. O que importa é que você não se abandone, tentando se aproximar de alguém que ainda está decidindo se sente seguro o suficiente para te receber. Seu trabalho não é convencer, é permanecer. E na sua quietude, elas encontram a resposta. Então, da próxima vez que elas criarem espaço, não entre em pânico, não haja, não faça papel de bobo tentando provar que você é diferente. Seja diferente. Deixe seu silêncio ecoar mais alto do que palavras vazias. Deixe sua energia dizer: eu vejo você se afastando e ainda estou aqui, calmo, inteiro, inabalável.
Porque essa energia é o tipo que faz alguém reavaliar seu medo. É o tipo que faz com que se perguntem por que você não foi atrás e por que eles querem voltar. Então, escreva isso nos comentários. Meus amigos, eu permaneço firme. Mostre ao mundo, mostre a si mesmo, mostre a eles, se estiverem observando, que você não persegue tempestades, você sobrevive a elas. E fique comigo, porque o que vem a seguir finalmente vai te ajudar a ver que o comportamento deles nunca foi realmente sobre você. Número 3. Eles querem você, mas não sabem como te receber. Algumas pessoas não têm medo de não serem amadas. Elas têm medo de finalmente serem amadas. Certo. Essa frase é impactante, não é? Porque a maioria das pessoas acha que o maior medo nos relacionamentos é o abandono. Mas e se o medo mais profundo for ser escolhido genuinamente, sem máscaras, sem encenações, sem fingimentos? Esse tipo de amor, o tipo calmo e estável que não vem acompanhado de drama, requer algo que a maioria das pessoas não está preparada para dar: abertura. E é aqui que a coisa fica séria. Eles querem você, mas não sabem como recebê-lo. Não porque você seja demais, mas porque nunca lhes ensinaram como aceitar algo real sem se preparar para a dor. Imagine entregar a uma pessoa faminta um prato cheio de comida nutritiva. Você pensaria que ela iria comer, certo? Mas se ela estiver faminta há muito tempo, ela hesita, eles recuam. Eles se perguntam se está envenenado, se vai ser tirado, se essa gentileza é só uma armadilha para outra piada cruel. Então, em vez de receber, eles recuam, não porque são ingratos, mas porque se treinaram para esperar decepções. E quando você chega com calor, clareza, presença e intenção, isso causa um curto-circuito no sistema deles. Você está alimentando um coração que tem vivido de migalhas e a mente deles não sabe o que fazer com isso. Então eles hesitam, eles empurram, eles agem como se não se importassem, e você fica parado ali confuso, pensando: eu fiz tudo certo. Por que parece que eles estão se afastando? Porque, meu amigo, não tem a ver com suas ações, tem a ver com a capacidade deles. Você apareceu com algo real, e eles ainda estão programados para a sobrevivência. Você ofereceu paz, e eles ainda são viciados em caos. Você se tornou um espelho, e nem todos estão prontos para se ver nele. Vamos acabar com essa mentira. Querer alguém e estar pronto para essa pessoa são duas coisas muito diferentes. Eles podem desejar sua presença, sonhar com sua energia, repetir suas palavras na cabeça à noite e ainda assim te afastar. Porque receber amor, amor de verdade, requer confiança. E a confiança não se constrói da noite para o dia. Ela se constrói no silêncio, no espaço, na observação de como alguém se comporta quando as coisas ficam calmas. E quando se afastam, não estão apenas observando você à distância, estão observando a si mesmos. Estão se perguntando: será que consigo fazer isso? Será que consigo manter algo tão puro sem destruí-lo? Porque, no fundo, muitas pessoas não temem ser rejeitadas. Elas temem ser vistas por completo e, ainda assim, não serem suficientes. E você, meu amigo, com toda a sua força calma, sua paciência, sua presença constante, você as vê. Você não está apenas flertando com a versão que elas postam online. Você vê a hesitação delas, suas cicatrizes, sua inconsistência. Você vê além da aparência. Isso os assusta, porque agora não se trata apenas de você aparecer, mas deles não saberem como te encontrar lá. E é aí que a maioria das pessoas erra. Elas levam essa recusa para o lado pessoal. Tentam consertar a situação. Começam a perseguir, convencer, explicar demais, tentando provar que são seguros para amar. Mas tudo isso só os oprime ainda mais, porque agora você se tornou outra fonte de pressão. E quando o sistema nervoso de alguém já está no limite, até mesmo a gentileza pode parecer uma ameaça. Então, eles correm mais rápido, não porque não querem você, mas porque não sabem como acreditar que você é real. Deixe-me lhe contar uma verdade que a maioria nunca ouve. Não é seu trabalho ensinar alguém a receber o que diz querer. Essa é a jornada deles.
Sua função é permanecer alinhado, aparecer de forma consistente, mas nunca desesperadamente, oferecer conexão, não persegui-la, estar disponível, mas não se abandonar no processo, porque seu amor nunca deve exigir que você se perca. Eles querem você, mas isso não significa que estejam prontos para recebê-lo. Então, quando eles empurram, você não empurra de volta, você não implora, você não suplica, você não se torna a babá emocional do medo de outra pessoa. Você permanece no seu caminho e deixa que eles sintam como é realmente a distância da sua presença. Porque aqui está a reviravolta. Eles sabem o seu valor. Essa não é a questão. A questão é se eles acreditam que merecem isso. E se não acreditam, nenhuma quantidade de garantias preencherá essa lacuna. Esse é um buraco que só eles podem tapar. Você não é um salvador. Você é um padrão. E se eles se elevarem para alcançá-lo, ótimo. Mas se recuarem para as sombras, não o siga. Você não os perdeu. Eles perderam o acesso a algo raro. E, pessoal, eu sei que dói ver alguém se afastar de algo que parecia tão real. Mas nunca confunda a falta de preparação emocional de alguém com um reflexo do seu valor. Às vezes, você encontra a alma certa no momento errado do crescimento dela. E não é sua responsabilidade acelerar a cura dela. Sua responsabilidade é proteger sua paz. Então, se alguém te quer, mas continua te afastando, lembre-se disso. Seu valor não diminui só porque eles não conseguem carregá-lo. No entanto, você não força sua entrada na vida deles. Você deixa sua ausência ecoar com tudo o que sua presença oferecia. E se eles forem destinados a você, eles voltarão não com confusão, mas com clareza, com as mãos abertas, com energia constante. Porque só então eles estarão prontos para recebê-lo, não apenas querer você. Digite isso nos comentários agora mesmo. Eu não me encolho. Diga em voz alta. Diga pela parte de você que costumava perseguir. Diga por aquele que costumava implorar para ser compreendido. Diga pelo seu eu futuro, que se recusa a desistir quando alguém se afasta com medo. E fique comigo, porque o que vem a seguir vai expor a camada mais profunda do motivo pelo qual eles realmente estão se afastando. Número 4. Isso não é sobre você. É sobre o espelho deles. Você não os quebrou. Você apenas mostrou o que já estava rachado. E essa é a parte que eles não querem admitir. Que a reação deles não foi sobre o que você disse ou fez, mas sobre o que a sua presença revelou. Você se tornou o espelho, e nem todo mundo consegue lidar com seu reflexo, meus amigos. Especialmente quando passaram anos decorando suas feridas com distrações, falsa confiança e validação temporária. Quando você chega com tranquilidade, profundidade e presença emocional real, esse espelho começa a mostrar coisas que eles mantiveram enterradas. E adivinhem, é aí que eles fogem. Não porque você fez algo errado, mas porque você mostrou uma verdade que eles não estavam prontos para encarar. Imaginem isso. Alguém viveu em um quarto mal iluminado por anos. Eles se adaptaram às sombras, construíram uma vida na escuridão, e então você entra, não com fogos de artifício ou holofotes, mas com uma luz tranquila, uma chama constante, e de repente eles veem a poeira, as manchas, as rachaduras nas paredes, não porque você as apontou, mas porque você iluminou o que já estava lá. Esse é o poder da presença. E a presença, quando é real, expõe tudo o que não é. Então, a pessoa se afasta, fica fria, evita seu olhar, questiona a conexão. E seu instinto pode ser pensar: o que eu fiz? Mas, meu amigo, essa é a pergunta errada. A melhor pergunta é: o que eu revelei? Porque muitas pessoas dizem que querem conexão, mas a verdade é que só querem quando isso não exige autoconfronto. E você os confrontou sem dizer uma palavra.
Sua energia falou por você. Sua firmeza causou o abalo. Veja bem, as pessoas nem sempre temem ser magoadas. O que elas realmente temem é ser vistas. E não apenas as partes que elas poliam para o mundo, mas as partes que elas enterravam. Seu medo, sua insegurança, sua carência, seus erros passados. E quando alguém começa a se importar com elas sem condições, sem tentar consertá-las ou usá-las, elas não sabem como processar isso, porque em um mundo cheio de artistas, o cru e o real parecem estranhos, quase insuportáveis. E é isso que você é para eles, um sentimento estranho, não porque você seja estranho, mas porque você é raro. Você não faz joguinhos, não reage por insegurança, permanece em seu lugar. Não recua quando eles te testam e, em vez de se sentirem seguros com isso, eles entram em pânico. Porque se você vê todos eles e ainda assim escolhe ficar, a questão passa a ser: será que eu mereço isso? E se eles não responderam essa pergunta dentro de si mesmos, o espelho se torna uma ameaça. Então, eles fogem não de você, mas do reflexo que você os obriga a ver. E eu preciso que você ouça isso bem alto. Não é seu trabalho limpar o espelho de outra pessoa. Você não está aqui para consertar o que eles se recusam a encarar. Você está aqui para refletir, não para resgatar. Você está aqui para convidar, não para invadir. Você oferece verdade, estabilidade, presença. Se eles não conseguem lidar com isso, se eles distorcem, culpam, rejeitam, esse não é um fardo que você precisa carregar. É o medo deles sendo mais alto do que a disposição deles. Agora é aqui que a versão antiga de você pode aparecer. Aquela que se esforça mais, aquela que implora para ser compreendida, aquela que começa a questionar seu próprio valor só porque outra pessoa se afastou. Mas essa versão de você, deixe para lá. Isso era sobrevivência. Agora você está escolhendo a paz. Agora você está escolhendo a verdade. E a verdade é que você não perde valor só porque alguém se recusa a encarar o próprio. Você não é o vilão na história deles. Você é o ponto de virada, e eles vão crescer com o espelho que você mostrou ou vão voltar correndo para a escuridão que conhecem. De qualquer forma, você se mantém firme, você não persegue, você não explica seu reflexo para alguém que fica fechando os olhos. Você simplesmente permanece. Porque aquele que consegue permanecer na verdade plena e não vacilar é aquele que lidera. É aquele que atrai o que está pronto. E sim, pode doer ver alguém se afastar de algo tão real. Mas seu trabalho não é se encolher para que eles se sintam confortáveis. Seu trabalho é manter sua luz e deixá-los decidir se estão prontos para parar de se esconder. Então, se você já foi afastado sem motivo aparente, se alguém de repente agiu como se a conexão fosse demais ou muito rápida, entenda isso. Você se tornou o espelho e eles viram algo que não estavam prontos para enfrentar. Não é pessoal. É psicológico e é poderoso, mas não é sua responsabilidade carregar o medo deles. Digite isso nos comentários agora mesmo. Eu reflito. Não persigo. Essa é a sua afirmação. Essa é a sua nova mentalidade. Você não implora para que alguém te ame quando a sua própria presença revela aquilo de que eles estão fugindo. Você não se curva para fazer alguém se sentir melhor sobre a própria falta de cura. Você brilha, você permanece com os pés no chão. Você segue em frente, com ou sem eles. E fique comigo, porque a próxima sessão vai revelar o silêncio oculto que os faz questionar tudo quando você não persegue. O que acontece quando você se afasta, não com raiva, mas com paz absoluta? É para lá que vamos agora. Número 5. Seu poder está em não precisar de um encerramento. No momento em que você para de precisar de respostas, é quando começa a receber respeito. A maioria das pessoas busca um encerramento como se fosse oxigênio. Elas acham que, se conseguirem ter aquela conversa final,
aquela explicação, aquele porquê, serão capazes de seguir em frente. Mas deixe-me dizer algo que pode doer. O encerramento raramente é dado pela pessoa que te magoou. O verdadeiro encerramento vem de você, de se manter firme, mesmo no silêncio, de perceber que nem toda história precisa de um final perfeito e nem toda conexão lhe dará a validação que você deseja. Na verdade, quanto mais você exige respostas de alguém que já está se afastando, mais fraco você parece. Não porque você seja fraco, mas porque está dando a essa pessoa poder sobre a sua paz. Pense nisso desta forma. Imagine-se em frente a uma porta trancada. Você bate, ninguém responde. Você bate de novo, ainda nada. Em algum momento, continuar batendo não é força, é traição a si mesmo. É você dizendo a si mesmo que o que está atrás daquela porta é mais importante do que o que está à sua frente. Seu futuro, seu crescimento, seu respeito próprio. A verdade é que, quando alguém te afasta, seja por medo, confusão ou autossabotagem, seu poder não está em exigir saber o motivo. Seu poder está em como você reage ao silêncio. E eu sei o que vocês estão pensando, meus amigos. Mas eu não mereço uma explicação? Eu não mereço entender o que aconteceu? Claro que merecem, mas aqui está a dura verdade. Alguém que realmente valoriza vocês não os deixa na dúvida. Alguém que está pronto para vocês não brinca de esconde-esconde com suas emoções. Então, se vocês estão sentados aí esperando um desfecho, entendam isso. O silêncio deles é o desfecho. O afastamento deles é a sua resposta. E, em vez de buscar clareza neles, o que você deve fazer é criar clareza dentro de si mesmo. Veja bem, a necessidade de um desfecho geralmente vem do medo de que você não foi suficiente. De que talvez, se tivesse dito a coisa certa, feito a coisa certa ou se esforçado mais, eles teriam ficado. Mas isso é mentira. Você não perde alguém que está pronto para aceitar o que você tem a oferecer. Você não pode assustar alguém que está realmente alinhado com a sua energia. E se eles se afastaram, não é porque você é insuficiente, é porque eles não estavam preparados para enfrentar o que você trouxe para a vida deles. Isso é problema deles, não seu. Aqui está outra verdade que mudará a maneira como você vê isso. Às vezes, a declaração mais poderosa que você pode fazer é o silêncio. Não um silêncio amargo, nem passivo ou agressivo, mas o silêncio de alguém que se recusa a implorar por uma explicação que não precisa mais. Quando você para de ligar, mandar mensagens ou tentar consertar o que eles quebraram, você comunica algo mais alto do que palavras. Eu me valorizo demais para perseguir a confusão. E isso, meus amigos, é magnético. Porque quando alguém percebe que não consegue te abalar com a distância, começa a questionar tudo. Pense nisso. Quando você fica em silêncio, eles não sentem apenas a sua ausência. Eles sentem o peso do que perderam. É aí que a mente deles começa a correr. Por que eles não estão me perseguindo? Por que não estão exigindo respostas? Eles eram mais fortes do que eu pensava? Eu os subestimei? E de repente, a dinâmica de poder muda. Você não é mais aquele que espera por um desfecho. Eles é que esperam. Mas deixe-me deixar uma coisa clara. Não se trata de jogar jogos ou tentar manipular alguém para que volte. Trata-se de recuperar sua energia. Trata-se de perceber que, quanto mais você busca um desfecho de alguém que não tem a capacidade de lidar, mais você se abandona. E quando você realmente entender isso, nunca mais vai correr atrás de uma resposta. Você vai entender que sua quietude é a resposta mais alta. Agora, isso não significa que não vai doer. Claro que vai. Você vai sentir vontade de mandar uma mensagem perguntando o porquê, exigindo que eles se expliquem. Mas cada vez que você resistir a esse impulso, você fica mais forte. Cada vez que você escolhe sua dignidade em vez do desespero, você mostra a si mesmo
e ao mundo que tipo de pessoa você é. Você não é alguém que precisa de validação constante para saber seu valor. Você não é alguém que se quebra porque outra pessoa não conseguiu te segurar. Você é o tipo de pessoa que permanece firme, mesmo no silêncio, porque sabe que seu valor não muda só porque outra pessoa não conseguiu enxergá-lo. Então, se você está aí agora esperando que alguém lhe dê um desfecho, aqui está o seu sinal. Pare de esperar. Pare de bater em portas que estão fechadas. Pare de perseguir palavras que nunca vão te curar. Sua cura não vem delas. Ela vem da decisão de continuar seguindo em frente, mesmo com perguntas sem resposta. E quando você fizer isso, vai perceber algo poderoso. Você nunca precisou de um desfecho. Você precisava de clareza. E a clareza vem quando você para de perguntar: por que eles se afastaram? E começa a dizer: eu mereço uma energia melhor ao meu redor. Meus amigos, o poder que você ganha ao não precisar de conclusão é incomparável. É o que separa os equilibrados dos desesperados. É o que te torna intocável. Porque quem não exige validação é quem não pode ser controlado. E quando você carrega essa energia, você não atrai apenas pessoas. Você atrai respeito. Então digite isso nos comentários agora mesmo. Eu não busco encerramento. Diga isso com convicção. Diga isso pela versão de você que costumava implorar por respostas. Diga isso pela versão que costumava achar que o silêncio de outra pessoa significava que você não era suficiente. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você está cansado de esperar permissão para seguir em frente. E fique comigo, porque na próxima parte vamos explicar exatamente como sua ausência cria uma mudança que eles não podem ignorar. Porque ir embora com calma faz com que eles questionem tudo o que achavam que sabiam. É aí que seu verdadeiro poder começa. Número 6. Eles têm medo que você veja quem eles realmente são. Eles não te afastam porque você vê muito pouco. Eles te afastam porque você vê demais. Essa é a verdade. Eles não querem dizer em voz alta que, no fundo, no momento em que começam a se sentir seguros perto de você, também começam a entrar em pânico. Porque segurança não é só proteção, é exposição. E ser visto, totalmente visto, é uma das experiências mais assustadoras para alguém que passou a vida inteira se apresentando para obter amor, gerenciando sua imagem e se escondendo atrás de uma armadura emocional. Então, quando você se mostra calmo, firme e emocionalmente equilibrado, eles começam a sentir algo desconhecido. Não é caos, não é drama, não é atenção temporária, mas verdade, e a verdade é assustadora para pessoas que foram ensinadas que seu verdadeiro eu não é amável. Você pode não ter falado muito, não os interrogou, não pediu uma biografia emocional completa, mas eles sentiram isso. Eles sentiram que sua energia não apenas ouviu suas palavras, ela ouviu seu silêncio. Você percebeu as pausas, a maneira como o sorriso deles vacilava quando certos assuntos eram mencionados, a mudança no tom de voz quando falavam sobre amores passados e esse tipo de atenção, esse tipo de consciência silenciosa. Isso abala as pessoas, porque a maioria está acostumada a ser vista pelo que projeta, não por quem é. E foi isso que você viu. Quem elas são? Não a versão editada, não a versão filtrada, a versão crua, a insegura, a que questiona se elas são suficientes. E quando você não recuou, quando ficou, quando manteve o espaço sem julgamento, foi aí que o medo bateu, porque agora elas estão vulneráveis. Agora há algo real em jogo. E o real, meu amigo, é uma ameaça. Quando seu passado te ensinou que ser real faz com que você seja rejeitado. Então, eles se afastam, não porque querem te perder, mas porque têm medo. Você ficará tempo suficiente para descobrir as partes que eles nunca mostraram a ninguém. A bagunça, a vergonha, o caos emocional que eles esconderam por trás da independência. Piadas,
beleza, intelecto ou silêncio. E quando você começa a ver por trás da cortina, eles entram em pânico, porque se você realmente os conhecesse, seus padrões, suas feridas, seus momentos feios, você ainda os escolheria? Essa é a pergunta que os assombra. Essa é a pergunta que cria o recuo emocional. Eles não te afastam porque não te querem. Eles te afastam porque, no fundo, acreditam que você acabará indo embora quando vir toda a verdade. É a autossabotagem em sua melhor forma. Eles se distanciam primeiro, antes que você tenha a chance de fazê-lo. Eles te rejeitam antes que você possa rejeitá-los. Eles criam o espaço porque não conseguem lidar com a proximidade, e não porque você fez algo errado, mas porque a proximidade com eles não parece segura. Parece arriscada. E não importa o quanto você seja sensato, você não pode remover um medo que eles não enfrentaram. É aqui que a maioria das pessoas erra. Elas se esforçam mais, tentam tranquilizar, dizem coisas como "você pode confiar em mim" ou "eu não vou a lugar nenhum". E embora a intenção seja pura, o impacto muitas vezes é contraproducente, porque palavras para alguém que foi magoado são apenas ruído. Elas não confiam na linguagem. Elas confiam no comportamento, e comportamento para elas significa consistência no silêncio, força na distância, calma sob pressão. É isso que registra como segurança, não declarações. Então, o que você faz quando elas começam a te afastar, justamente quando as coisas estão ficando mais profundas? Você não recua, não implora, não leva para o lado pessoal, porque isso não tem a ver com o seu valor, tem a ver com o medo delas. E se você tentar consertar isso, se você correr atrás deles durante a retirada deles, você confirma o que eles temiam o tempo todo: que o caos deles tem o poder de desequilibrar você, que o seu amor é condicional, que o medo deles deixa você ansioso. E quando isso acontece, a atração desaparece. Não porque você deixou de ser atraente, mas porque você deixou de ser estável. O maior presente que você pode dar a alguém nesse momento é a consistência emocional. Você não precisa ser mais alto do que o silêncio deles. Você não precisa ser mais caloroso do que a frieza deles. Você simplesmente precisa permanecer inteiro, sólido, com os pés no chão. Você os deixa recuar sem cair na insegurança. E se eles voltarem, eles voltam para uma versão sua que não mudou com o vento. Esse tipo de presença reconfigura algo profundo nas pessoas. Diz a elas: você pode me mostrar o seu verdadeiro eu e eu não vou fugir. É assim que você ajuda alguém a se sentir seguro, não explicando demais ou compensando demais, mas mostrando que você não tem medo da profundidade deles, que você não está aqui para consertá-los, mas que você é forte o suficiente para manter o espaço quando eles não conseguem se consertar. E se eles não voltarem, se ficarem escondidos, você ainda ganha, porque você não se abandonou. Você não se tornou pequeno só para manter alguém que não estava pronto para ser visto. Você manteve sua dignidade, sua paz, seu equilíbrio emocional. E isso, meu amigo, é algo que a maioria das pessoas nunca aprende a fazer. Então, se alguém te afastar, bem quando as coisas estavam ficando sérias, lembre-se, pode não ser rejeição, pode ser medo de que você os veja como eles se veem e não os ame por causa disso. Mas você não está aqui para provar que pode. Você está aqui para mostrar que se eles estiverem prontos, você os encontrará na verdade. E se não estiverem, você ainda estará inteiro. Digite isso nos comentários agora mesmo. Eu me mantenho firme. Diga isso para o você que costumava entrar em pânico quando eles se afastavam. Diga isso pela versão de você que costumava explicar demais o seu valor. Diga isso porque você sabe que sua estabilidade emocional é o seu superpoder. E fique comigo, porque o que vem a seguir vai revelar exatamente porque o seu silêncio fala mais alto do que as dúvidas deles jamais poderiam. Número 7.
Eles não têm certeza se merecem você. Quando alguém não se sente digno de amor, vai sabotá-lo só para confirmar a mentira em que sempre acreditou. E essa mentira é mais profunda do que qualquer coisa que eles jamais admitiriam em voz alta. Ela sussurra coisas como: você não é bom o suficiente. Eles vão te deixar assim que descobrirem quem você realmente é. Ou você não merece alguém tão sólido. Então, o que eles fazem? Quando encontram alguém como você, alguém emocionalmente equilibrado, presente, consistente, eles recuam, eles se afastam, não porque não querem você, mas porque não conseguem acreditar que alguém como você poderia querer eles. Eles olham para a sua presença e começam a se comparar com ela. E, em algum lugar dessa matemática mental, eles ficam aquém. Não por causa de nada que você tenha feito, mas por causa das feridas que carregam há anos. Feridas deixadas por pessoas que só os amavam quando eles atuavam, quando escondiam suas falhas, quando se faziam pequenos. Então agora, quando você aparece como o verdadeiro eu, sem manipulação, sem jogos, apenas a verdade, eles congelam, porque o que você está oferecendo não se alinha com o que eles acreditam sobre si mesmos. E aqui está a parte louca. Eles podem até testar você para ver se você vai embora. Eles podem criar dramas desnecessários, ficar frios sem motivo, cancelar planos, agir de forma distante, não para te magoar, mas para se protegerem da dor que acham que está por vir. É como se estivessem tentando provar para si mesmos que você é igual aos outros, que mesmo o bom vai embora, que não importa o quanto você pareça diferente agora, eventualmente você verá as falhas deles e desaparecerá. E quando você reage emocionalmente, quando tenta provar seu valor, persegue ou explica demais, isso não os tranquiliza. Isso confirma o medo deles. Veja, eles pensam: eu sabia que era demais. Mas não se trata de você consertá-los. Trata-se de você não se destruir, tentando convencê-los de que são amáveis. Você não ensina autoestima a alguém sacrificando a sua própria. Isso não é amor, é martírio. E martírio não cura, esgota. A verdade é que, se alguém realmente quer crescer, vai se elevar para te encontrar. E se não o fizer, vai fugir de você e chamar isso de proteção. Deixe-os. Isso não é rejeição, é redirecionamento, é a vida, abrindo caminho para alguém que pode ficar ao seu lado, não abaixo de você. Porque a verdade é esta: a maioria das pessoas não vai dizer em voz alta: não é seu trabalho ser menos, só para que outra pessoa se sinta mais. Você não deve diminuir sua luz para deixá-las confortáveis em suas sombras. Sua presença deve desafiá-las a se curar, não culpá-lo para que você se encolha. E quando você para de perseguir pessoas que não se sentem prontas para o tipo de conexão que você oferece, você para de sangrar por aqueles que nem mesmo segurariam sua mão quando você estava inteiro. Deixe-os duvidar de si mesmos, deixe-os se afastar, deixe-os descobrir no seu próprio tempo. Você continue aparecendo com força, com verdade e com paz. Você não persegue, você não implora, você permanece firme. Porque quando alguém finalmente perceber que você não estava pedindo perfeição, você estava apenas oferecendo conexão, eles vão entender o que perderam. E quer eles voltem ou não, você permanece inteiro. Digite isso nos comentários agora mesmo. Eu não me rebaixo pelo amor. Esse é o seu lembrete. Esse é o seu limite. Esse é o seu novo padrão. Clique no botão curtir, se isso tocou você profundamente, e inscreva-se se você não quer mais correr atrás de pessoas que só sabem amar pela metade. E lembrem-se, pessoal, sua paz é o prêmio. Nem todo mundo vai saber o que fazer com ela. Deixe-os ir. Aqueles que estão prontos não vão apenas ficar, eles vão se elevar.